Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Dombrowska, sou professor de matemática. Vou fazer um vídeo um pouco diferente com vocês. Na maioria das vezes você vê eu resolvendo questões, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu espero contribuir um pouco com a jornada de vocês, né? A gente sabe que a gente está no final do ano, muitas coisas estão acontecendo, principalmente a nota do Enem que saiu, e aí vocês têm que escolher uma universidade, escolher um curso, e esse curso vai ser com bolsa, não vai ser com bolsa. Enfim, eu espero contribuir um pouco com vocês, contando um pouco da minha história, né? Eu estudei todo o meu ensino fundamental, que hoje é o tal do primeiro ao nono ano, né? Na época era até a oitava série, em escola particular. E aí, quando foi ingressar no ensino médio, o meu pai falou que a gente não tinha mais dinheiro para pagar a escola e que eu teria que ir para o colégio público. Fiz 3 anos de escola pública, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e uma chance que eu teria para entrar na universidade seria através do ProUni. Ele estava recém-lançado na época, né? Acho que tinha 2 anos mais ou menos. Mas, de verdade, eu não conhecia muito sobre isso. Eu sabia que a minha irmã falava sempre pra mim o tempo inteiro, minha irmã Simone falava assim pra mim: Rafael, estuda, o Enem tá chegando, estuda, o Enem tá chegando. Mas de verdade, eu não estudava direito, né? E na escola pública lá, eu lembro de uma cena, eu nunca me esqueço, né? Uma professora chegou e falou assim, se tinha 40 alunos na sala, a professora chegou e falou assim, se pelo menos 3 fizer faculdade, eu tô feliz, né? Eu tô feliz com o resultado de vocês. Aí eu olhei ao meu redor assim e falei, caraca, será que eu sou entre os 3 melhores alunos que eu vou fazer faculdade, né? E aquilo me deixou um pouco para baixo, assim, não acreditando que eu ia conseguir e tudo mais. Mas eu sempre fui na ideia do vai que cola, né? Eu falei, vou fazer o Enem, né? O não eu já tenho, né? Vou fazer o Enem e vamos ver o que vai dar, né? E fiz o Enem. E para minha surpresa, eu consegui uma bolsa, né, uma bolsa de estudos no ProUni para fazer matemática. E eu lembro que eu sempre tirava bomba na redação, né? Sempre era ruim na redação. A professora sempre falava para mim que a minha redação não era legal. Eu tinha um estilo meio punk assim, né? Eu sempre falava muito do sistema e tudo mais e não me dava bem na redação, mas quando eu fui fazer o Enem, acabei indo bem e tirei 750 no primeiro Enem. Só que, como nem tudo são flores, né? Meu pai era taxista, tudo, e eu acabei não conseguindo comprovar a renda dele. E aí eu fiquei um ano parado, mas aí eu prestei o Enem de novo, e para minha surpresa eu consegui também. Não era uma grande universidade, vou jogar real para vocês, eu fiz pelo ProUni, né, que eu era estudante de escola pública, então eu fiz a Universidade Bandeirantes de São Paulo. E não era uma grande universidade, então não era tão concorrido, eu acabei conseguindo. E aí eu fui estudar matemática. Mas aí você me pergunta, mas professor, por que você foi estudar matemática? Então, aconteceu o seguinte, eu, na escola pública, eu não tinha muita referência, como que a gente pode dizer, né? A minha esposa Dani, quando ela estava no terceiro ano do ensino médio, ela fazia várias excursões. Ia para feiras estudantis, onde via todas as profissões. Eu, quando dava aula particular, por exemplo, a gente montava anualmente uma feira de profissões, onde cada aluno escolhia uma profissão, pesquisava sobre aquela. Eu não tinha muita referência. E o meu primeiro emprego com 15 anos de idade, foi animador de festas infantis. Então eu era palhaço, vulgo mexerica. Eu dava festas infantis e eu me divertia bastante, eu gostava bastante dessa história de comunicação e tudo mais. E aí quando eu fui escolher, eu falei, eu quero ser professor. E aí quando eu fui escolher a disciplina, eu falava que eu tenho mais facilidade em matemática. Então eu acabei escolhendo ser professor de matemática. Poderia ser qualquer outra coisa, mas na época eu não pesquisei muito. Sabe, eu não tinha muita essa ideia, tipo, cara, eu falava, médico, dentista, advogado, como que é? Era um vazio tão grande pra mim que eu falava, eu não vou me arriscar a escolher essa profissão, sendo que eu não sei nada dela, né, coisa do tipo. Até me colocam em xeque, tipo, que eu poderia ter pesquisado, né, isso é fato. Mas na hora eu fui, e graças a Deus eu escolhi a profissão de ser professor, eu sou muito feliz com isso, acho que talvez eu poderia ser mais feliz em outra profissão, mas cara, eu acho que eu acertei em cheio, mas um conselho que eu dou para o jovem hoje que está tentando escolher a universidade, né, é que ele realmente procure e pesquise. Às vezes tem profissões que você nem sabe que existe, pode ser a sua profissão, entendeu? Você pode ser a sua profissão. E uma boa pesquisa, uma boa conversa, um bom network com várias pessoas pode fazer com que você faça uma boa escolha. Porque tem muitos estudantes, eu acho normal, muitos estudantes trocarem de curso. Aí, se você fez uma má escolha, você não vai ficar fadado com ela até o resto da sua vida, né? Então não tem problema, você troca de curso, faça outra coisa e tudo mais, que é isso aí. Aí quando eu entrei na faculdade, o bacana foi que, cara, não sei se eu dei sorte ou foi competência, né? Com 4 meses de faculdade eu já comecei a dar aula. E de lá pra cá eu não fiz mais nada da vida, né? Então eu comecei a dar aula com 18 para 19 anos, né? E tô agora com 34 e só sei fazer isso, só sei dar aula. O que eu queria falar pra vocês é que às vezes a gente, que nem eu falei, né? Eu fui bolsista pelo ProUni, né? Que às vezes a gente acha que não tem nada, né? Não tem nada que possa ser, a não ser você trabalhar, estudar e pagar uma faculdade. Só que hoje em dia é muito difícil, principalmente pro jovem. Imagina que esse jovem,
ele faça uma faculdade particular, porque ele não conseguiu passar na pública, e ele pague, hoje o mínimo, mais ou menos se encontra por aí, é R$ 900, né, que ele pague de mensalidade. Para um jovem que não tem experiência, cara, para ele conseguir um salário, que ele consiga sobreviver, ainda pagar esses R$ 900 de faculdade é muito difícil. Então você tem que abrir o seu olho para ver as oportunidades que estão por aí, como o ProUni e o Sisu, por exemplo, né? E eu ainda aproveitei ainda mais, contar para vocês que quando eu me formei, 2 anos depois, eu estava lá dando aula, eu estava numa reunião de escola e uma coordenadora falou assim, olha, abriu vagas para o Profimática, que é um mestrado em matemática. E aí na hora eu falei, a mesma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo, vai que cola, né? Vamos prestar? Vamos prestar. E aí eu prestei e passei. Eu passei no mestrado em matemática para estudar. Então eu fiz 3 anos de mestrado na USP. Ali eu costumo dizer que eu comi o pão que o diabo amassou, né? Porque eu tive que aprender muita coisa, eu me dediquei muito até conseguir me formar. E lá no mestrado eu consegui uma bolsa. Na época do mestrado eu ganhava R$ 1.500 por mês para poder estudar também. Então existem muitas oportunidades, pessoal. Muitas oportunidades que eu aproveitei e você também pode aproveitar. E às vezes a gente acha que a gente não consegue, porque muitas pessoas estão aí para colocar a gente para baixo mesmo, né? E a gente acha que a gente não consegue, mas, cara, vai que cola, tenta e tenho certeza absoluta que você também pode conseguir. E hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência, que é possível sim. E se você fez o Enem, participa desses 2 programas, que é o ProUni e o Sisu. E se você não fez, ou você acha que você não tem chance de participar desses programas, existem outras possibilidades também para você, que inclusive eu vou passar aqui, que é o Beduca Bolsas. Né? O Beduca Bolsas, ele tem uma parceria com a universidade. Então a universidade, ela faz o seguinte, ela tem duas hipóteses, né? Só para vocês entenderem como se sustenta o Beduca Bolsas, né? Ela pode fazer anúncios em redes sociais e tudo mais, que ela sempre faz, na televisão e tudo mais, para atrair os alunos, ou ela pode fazer parcerias como essa. O que ela faz? Ela dá um desconto, como eu já vi lá, entrei no site do Beduca, vou deixar aqui na descrição, desconto de 55% para você fazer a faculdade, coisa que talvez você não conseguiria indo direto com a faculdade, esse desconto, né? E ao invés de ela pagar para fazer o marketing, ela faz essa parceria com o Beduca, e aí ela te dá um desconto de 55%, por exemplo, para você fazer sua faculdade. Aí lá você vai fazer uma pré-matrícula, você vai entrar, vai escolher o seu curso, a cidade onde você vai fazer uma pré-matrícula, e através dessa pré-matrícula, a universidade pode pedir ou não um processo seletivo ali, coisa simples assim, nada excludente assim, algo que você faz assim, enfim. Eu costumo dizer que a bolsa lá está garantida, né? Uma vez que tenha disponibilidade no site. E aí você faz o processo seletivo, muitas vezes é só uma redação, para saber se você tem um pouco de coerência, coesão, sabe escrever, ler, escrever, coisa do tipo assim. E aí você consegue entrar na faculdade com bolsa de 55%, por exemplo, como eu entrei lá hoje e consegui dar uma olhada. Então, pesquisa lá, que assim, gente, a gente tem que aproveitar, a gente está no Brasil, num país que é muito difícil, né? Talvez em outros países seja mais fácil você conseguir entrar na universidade pela quantidade de vagas, pela qualidade de ensino e tudo mais. Então a gente está num país muito difícil e aquele discurso de que não tem nada de possibilidade, é só a gente fazer a faculdade e tudo, é mentira, entendeu? Então existem muitas oportunidades, como as que eu falei para você, como as que eu aproveitei e que você também pode aproveitar para você conseguir realizar o seu sonho, que é fazer sua faculdade, ter uma profissão, enfim, formar uma família. Porque com o estudo eu consegui conquistar muita coisa. Inclusive, eu consegui conquistar bens materiais, família, enfim, coisas do tipo que talvez eu até conseguiria, mas acho que seria muito mais difícil. Beleza, galera? Então, espero ter contribuído. Comenta aí nesse vídeo aí, pra gente bater um papo, suas expectativas, o que você espera da sua formação mesmo, da sua faculdade e tudo mais. E vamos conversar. Fechou? Bacana, né?